humilhação perante Ele. Aleluia. Glória a Deus. Se por um lado viver humilhado traz bênção, por outro lado é um perigo a soberba, irmãos, porque a Bíblia diz com toda clareza que Deus resiste ao soberbo. Foi Tiago que falou? Está no capítulo 4, verso 8. É o 6? Pode ler. Vocês observou? Dá graça aos humildes. Conceder graça aqui, irmãos, está genérico. Não está restrito à graça em relação ao lado espiritual. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Deus é galardoador dos que o buscam. E esse galardão aí está falando de graça, favores, bênção, algo que vai acontecer, mas pode ser tanto na vida espiritual como na vida material. Digamos assim que você não tem dinheiro para comprar um carro e você quer comprar um carro, de repente vem a bênção. Foi o que? Um galardão do Senhor. Comprou o carro porque Deus deu condições de comprar. Concede graça. Graça é tanto no sentido espiritual como no sentido terreno. De repente você não tem capacidade de passar em um concurso público, mas o Senhor te deu graça, Ele te colocou, Ele te empurrou e você entrou. Ele dá graça para os humildes. Então nós temos que ser humildes, irmãos, para que o Senhor venha nos agraciar, tanto no reino espiritual como na vida material. Tem um irmão que ele é de Francisco Morato, os irmãos devem conhecer ele. Ele chegou para mim e disse assim: olha, o Senhor mandou dizer para ti que vai te abençoar. Que coisa, né? Demorou mais ou menos 30 dias, eu comprei uma casa. E já tinha uma lá no mesmo local. E eu comprei uma segunda. O Senhor mandou dizer para ti que vai te abençoar. Poderia ser um dom espiritual, mas o Senhor deu material. Então, graça aos humildes. De repente, você humildemente ali, batalhando, o Senhor estende a mão e fala: chegou a hora da sua bênção, meu filho, eu vou te abençoar. Ora mandar a sébria. Nós não vivemos de coisa material, irmãos, mas não deixa de ser bênção de Deus também. As bênçãos de Deus são dos dois lados. Então nós sabemos que para ter comunhão, uma comunhão perfeita com Deus, primeiro é ser capaz de perdoar, e segundo é ser capaz de se humilhar. Mas e o terceiro ponto é ser capaz de confessar. Existem algumas confissões, irmãos, e toda a bênção sobre o crente começa com uma confissão. Mas essa confissão aqui é quando ele aceitou Jesus. Confissão para salvação. E muitas vezes a comunhão com Deus depende de confissão. E nós vamos ver isso profundamente com a ajuda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confissão para a salvação. Mateus capítulo 10, verso 32. Essa confissão é importante. 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Essa confissão, ela não é uma confissão única, que ela não tem uma sequência. Ela tem uma sequência. Quando é que nós confessamos a Jesus pela primeira vez na nossa vida? Quando ainda não aceitamos a Ele, e a pessoa diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí o crente vem e confessa. Mas o dia a dia também é uma confissão. Existem pessoas que têm dificuldade em confessar. Às vezes, quando vem para a igreja, não manuseia a Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com isso.
Aquele que me confessar, é como se fosse um termo usado por Jesus, que não encerrou. Aquele que me confessou me aceitando e continua me confessando, pelo seu comportamento, pelo seu portar cristão, por manusear a sua Bíblia ao vir para a igreja, porque tem pessoa que nega esse ato de carregar a Bíblia, de vir para a igreja com a Bíblia, sente vergonha dos coleguinhas. Não sinta não, porque você confessando a Cristo aqui, você continua dizendo: olha, eu confessei que estou servindo a Ele uma vez, aceitando Ele na casa dele, mas eu continuo confessando aonde quer que eu for, não negarei, eu sou dele e Ele é meu, e ponto final. E confessar em qualquer circunstância, confessar e segurar essa confissão, porque Satanás, ele quer destruir esta confissão. O rapaz e a moça estão na igreja, mas aparece, quando é um rapaz, aparece uma mulher muito bonita lá na escola querendo namorar com ele, mas ele tem a confissão de crente. Ele fala: e agora ela não é crente, eu carrego a Bíblia, não vou nem vir com a Bíblia mais para a escola. Aí está negando a Jesus por causa da bonitona e só o sangue do cordeiro. O sujeito é bonitão e a moça gostou dele e tal, e aquela coisa, e vai daqui e vai dali, mas ela não pode deixar de negar o noivo, porque qualquer namorado é transitório, o noivo não é transitório, ele é fiel e ele é para sempre o mesmo, ele não muda. Ele é o noivo que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, e não pode ser substituído de maneira nenhuma. Jesus de Nazaré. Como nós falamos aqui, o pecado ele é da seguinte forma: o pecado original já foi perdoado por Jesus. Existe o pecado atual, que ele tem duas ações na nossa vida. Uma ação sempre acontece conosco, que é o pecado imperceptível, que o sangue de Jesus nos purifica, e o pecado consciente. Então, quando a pessoa tem consciência de que pecou, qual é o método que ele tem que utilizar para manter a sua comunhão? Nós estamos falando de comunhão. Qual o método que ele tem que utilizar? Provérbio capítulo 28, verso 13. Isso para a oração ser poderosa, né? E a comunhão ser uma bênção. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas as que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então quem encobre, o Acã escondeu a capa, escondeu o ouro, mas não teve jeito. Josué foi para a oração e falou para ele dar glória a Deus. Ele deu um glória a Deus que não estava muito certo. Josué falou assim: é culpado mesmo, rapaz. E ele tinha feito eles perder uma guerra. Irmãos, e quando se trata de pecado dentro da igreja, quando uma pessoa peca e ele não confessa o seu pecado, ele atrapalha a vida dele, nunca prosperará, e atrapalha a igreja também. O Acã atrapalhou a vitória de Israel sobre Ai, por causa do seu pecado. Israel, sendo uma nação poderosa, caiu diante de Ai, porque o pecado enfraqueceu Israel. E o pecado enfraquece também a comunhão da igreja. As pessoas vão ser de Jesus, não há batismo com o Espírito Santo, não há. Se não confessar, continua no pecado, e se morrer vai para o cilindró. Servir a Deus não é brincadeira. Não é à toa que nós estamos falando desse tema aqui, para aprender mesmo. Tem que confessar. Veja só, se você cometer um pecado que não trouxe escândalo para a igreja, não há necessidade de confessar aqui. Que nem discussãozinha de marido e mulher, chinelada que o pai deu na bunda de criança arteira. Eu estou falando de pecado que o Espírito Santo bombou, porque o Espírito Santo bomba no coração do crente, viu? O que você fez está errado, você está fora de comunhão, sua situação está péssima, você precisa acertar o passo, o negócio está feio. Posso contar uma experiência, pastor? Pode contar, irmão. Irmãos, o que aconteceu? Eu estava pastoreando uma igreja alguns anos atrás,
E tinha um casal lá, muito abençoado. Só que esse casal não tinha filhos. Eles tentavam e não tinha filhos. Nós também não sabíamos por quê. Passou o tempo, nós fomos fazer uma visita e esse casal confessou que eles haviam casado, só que eles haviam praticado o ato antes do casamento. Isso, fornicado. Só que eles deixaram quieto, deixaram o barco seguir e estavam servindo a Deus. Muito bem, e eram bons crentes de fato. Mas aquilo estava perturbando eles. Não só isso, estava impedindo eles de ter filhos. Enfim, depois da confissão, eles passaram uma aprovação, foram disciplinados, porque eles enganaram as pessoas, né? Então, colocaram no pecado de nada no tapete. Mas pagaram o preço e hoje eles têm filhos. Deus os abençoou, abriu a madre da mulher. Ou seja, parecia que não aconteceu nada, mas eles estavam sendo impedidos de terem filhos. Então cumpriu a palavra: quem esconde as suas transgressões nunca prosperará. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, veja só, mas vai mais longe ainda. Olha o que aconteceu com o salmista por esconder o seu pecado. Salmo 32, verso 3 a 5. A menina pode ler para nós. Tem uma tradução que diz: enquanto eu me encobri, os meus ossos envelheceram. E ele confessou. Agora veja só, Deus providenciou um meio para que nós pudéssemos acertar a nossa vida. 1 João capítulo 2, verso 1. Maravilha, temos um advogado para com o Pai. E ele deixa bem claro: filhinhos, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Não estou dizendo que vocês podem pecar. Vocês têm que resistir o diabo, as tentações. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas se porventura alguém pecar, não vai ficar na garra dele não, porque vocês têm advogado. Se vocês não sabiam, o Espírito Santo revela hoje. Deus tem um plano para nós e tem um advogado imbatível. Nós não devemos pecar, mas se chegar a acontecer, temos um advogado, Jesus de Nazaré, e ele providencia a bênção e a vitória para nós vivermos em comunhão com o céu. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer um aleluia? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, irmãos, vai falar da oração e os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, não é isso? Nós temos o tato, né? Que é o ato de pegar e sentir na mão. Nós temos a visão, a olfação, o paladar e a audição. E tem também uma coisa que diz aí no mundo, que existe a intuição. Bom, na igreja existe revelação. Você não pode estar intuindo nada, só pode falar o que Deus revela. Porque se você tiver intuição das pessoas, você pode causar discriminação e pode até incriminar alguém com a sua intuição. E mesmo tendo revelação, tem que pedir muito esclarecimento a Deus, porque é uma coisa importante que vai envolver a vida de outra pessoa, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, quais são os sentidos que mais nos prejudicam? A audição, mas tem mais uma. Mas o que mais nos prejudicam é a visão. Vamos ver pessoas que foram prejudicadas pela visão e tinha a bênção na mão, e na hora de receber a bênção não receberam. Livro de Número, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 28, depois o 31 ao 33. Andando pela visão, não é? O que aquele povo tinha de experiência com Deus? Vamos enumerar a primeira. Eles cruzaram o Mar Vermelho, não foi? Essa foi uma grande experiência, não foi? Eles cruzaram o Rio Jordão cheio.
pela ribanceira, água para todo lado, correnteza forte, parou o Rio Jordão e eles passaram. Sabe o que mais aconteceu com esse povo? Deus tirou água da rocha aos olhos deles. Sabe o que mais aconteceu com esse povo? A roupa não envelhecia, o sapato não furava, a blusa não ficava velha, a criança ia crescendo, o sapato crescia juntamente com o pé dela. Todos esses milagres eles viram. Mas quando chegaram para espiar a terra, havia praticamente 88% de crente que andava na carne, pelos olhos carnais, pela visão carnal. Tinha aproximadamente 90% de Giazi, que disse para Eliseu: meu senhor Eliseu, estamos perdidos. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desse moço. Eles não conseguiram ver como viu Josué e Caleb. Eles não lembraram da promessa, não lembraram de nada. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Não podemos viver pela vista e nem analisarmos as coisas de acordo com a aparência. É pela fé. Nós vemos o Senhor pela fé, nós oramos ao Senhor pela fé. Nós temos que andar pela fé e não pela visão normal e natural. Você chega no hospital, o irmão está lá sequinho, morre, mas não morre, e você não tem nem coragem de orar, porque diz assim: a doença mortal, ele vai morrer mesmo. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você veja pelos olhos de humilhação perante Ele.